Bom dia, bom dia! Hoje, dia 20 de julho, dia dos amigos, né? Hoje é dia de louvar ao Senhor pelo teu amigo. Você tem amigos? Eu tenho vários amigos. E o maior deles é Jesus. Então, hoje eu já falei para Jesus: meu amigo, fica aqui comigo, vem comemorar comigo. Você é meu amigo, você nunca me abandona. Esse é o nosso verdadeiro amigo, né? Ele é o maior de todos os nossos amigos. Mas sempre tem aquele amigo mais chegado do que irmão, né? Aquele que é amigo, que parece que é um irmão pra gente. Então, vamos orar pelos nossos amigos hoje. Já mandou uma mensagem para o seu amigo hoje? Nos mandaram mensagem para o seu amigo hoje, dizer como você é importante na vida dele, né? É bom a gente sempre dar um upgrade nas energias dos nossos amigos. Que bom, você passou pela minha vida. Hoje a gente não se encontra mais, mas você é meu amigo, ó. Eu trago você aqui, ó, dentro do meu coração. Então, nas minhas orações, você sempre está presente, né? Então, vamos bendizer a Deus pelo dia de hoje, começando a semana para quem trabalha, né? Porque o primeiro dia da semana foi ontem. Então, nós começamos a semana ontem para Deus. Ontem foi o dia de Deus. Domingo, dia do Senhor. E de ir à missa, de almoçar com sua família, né? Se confraternizar. Ontem também foi o final da Copa, né? Quem gostou aí que a Espanha ganhou, quem não gostou, né? Vai ter que gostar porque ela que ganhou. Então, é uma confraternização, né? Então, vamos todos se alegrar no Senhor, porque Deus é maravilhoso. E Deus hoje, na Lectio Divina, Manhãs com Deus. Olha, gente, vocês não estão compartilhando, vocês não estão curtindo. Tem que curtir, gente. Curtir, eu já expliquei para vocês, curtir, compartilhar e comentar não é para que eu ganhe dinheiro não, gente. Eu não preciso de ganhar esse dinheiro, né? Já falei que eu tenho o meu emprego, eu preciso de que a conta tenha interação para que, né, as plataformas digitais mandem esse vídeo, soltem para mais pessoas e mais pessoas vão ver, vão ouvir a palavra do Senhor através dessas rolagens. Se você só olha ou você ouve, você não curte, você não compartilha, né? Então o vídeo fica só visualizado, mas ele não tem rolagem nas plataformas digitais, né? Então eu preciso que vocês façam isso, né? É por mim não, para Deus, né? Porque graças a Deus ele já me deu o pão nosso de cada dia e eu agradeço muito a Deus por isso, né? Ele me deu 2 oportunidades e eu escolhi uma. E nessa que eu escolhi eu já estou há 32 anos, graças a Deus, né? Então, vamos para os evangelhos, para o evangelho das leituras de hoje. Hoje Deus vai nos dar uma sacudida, né? Vai dar uma sacudida, porque o povo só procura sinais, prodígios, manifestações, milagres, né? Palavras de profecia, palavras de ciência. Ah, vai acontecer isso na sua vida. Porque o povo sempre quer estar à frente das coisas. E quem está à frente das coisas é Deus, né? É Deus. E vamos orar pelos nossos amigos, né? Hoje nós vamos ler, já não vamos mais para Isaías, hoje nós vamos ler o profeta Miqueias, né? Que ele vai falar de Jonas. Jesus também vai falar de Jonas, né? E vamos para o evangelho, continuamos o evangelho de Mateus, né? As orações que nós vamos nos dirigir no dia de hoje é para a nova evangelização e pelas nossas novas vocações. Hoje o meu regional, hoje a minha diocese está começando o congresso, né, eucarístico, onde todos vamos nos confraternizar durante toda a semana. São 4 cidades que vão se reunir aqui onde eu moro para fazermos o congresso eucarístico, onde vai ter todos os dias missa, vai ter confissões, vai ter, a palavra me fugiu, né? Vai ter estudos, né? Formação para a gente entender mais, né? O que Deus quer que nós façamos. Vai ser uma coisa maravilhosa,
né? Então, todos dessa região aqui onde eu moro e vão assistir o vídeo de hoje, está convidado, né? Paróquia São Francisco de Assis. Nós estaremos lá para ouvir o que o Senhor quer de nós, né? O que Ele quer de nós. Nós temos que parar para ouvir, já falei isso. Chega de ansiedade, ficar cuidando de tudo, tudo ao mesmo tempo, porque no final das contas nós não cuidamos de nada. E nada aqui é nosso, né? Tudo é emprestado. Amém? Então vamos começar a nossa Lectio Divina do dia 20 de julho, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Invocando o nosso anjo da guarda para nos proteger hoje, neste primeiro dia da semana, que nós vamos trabalhar, que nós vamos fazer as nossas tarefas. Quando eu digo trabalhar, gente, não é só trabalhar fora, não. É trabalhar em casa também, porque nós trabalhamos mais em casa do que fora, né? Em casa nós não paramos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Então vamos para o Evangelho. Hoje não tem música, né? Deus hoje falou, hoje você não vai cantar, hoje você só vai falar de mim, vai falar do Congresso Eucarístico, né? Porque hoje eu estou dando ordens severas para os meus filhos, né? O pai, quando fala mais de 3 vezes, né? Na terceira vez ou na quarta, dependendo do pai, né? Ele já fala com voz mais rígida. Então, vamos para o Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. O sinal de Jonas. Nisso, alguns escribas e fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, queremos ver um sinal feito por ti. Jesus, porém, respondeu-lhes: Geração má e adúltera. Está pedindo um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No juízo, os habitantes de Nínive vão levantar-se com esta geração e vão condená-la, porque eles fizeram penitência ao ouvirem a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No juízo, a rainha do sul vai levantar-se contra esta geração e vai condená-la, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus agora pegou pesado, né? Viu? Jonas e Salomão foi mais ouvidos do que ele, que é o Filho de Deus. Ele é Deus. Como que nós somos horríveis. Como que nós somos mesquinhos e ingratos. Nós ouvimos os outros, mas não ouvimos a Deus. Né? Jesus, o que ele fala? O profeta, ele não é bem quisto na sua terra, não. Ninguém na terra de Jesus ouviu. Ele não fez milagre lá em Nazaré. Ele não fez milagre em Belém. Não fez, ninguém acreditou. Porque até hoje os judeus acham que ele não é Jesus. Que ele é apenas um profeta, como os outros que vieram. Que ele não é o Filho de Deus. Então Jesus vem chamar hoje a retidão. Não vai ter final, senhor. Os fariseus foram insultar, foram achar, foram, como diz a nossa palavra, né? Foram tirar onda com a cara de Jesus. Vamos ver se ele sabe mesmo das coisas. Senhor, nos dá um sinal. O Senhor é Deus. Ele falou, eu não vou dar sinal nenhum. Não vai ter sinal, a não ser aquele de Jonas. Porque o sinal de Jonas já era a profecia que ia acontecer com Jesus. Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do seio de uma baleia, lá no estômago da baleia. Depois a baleia o cuspiu. Porque Jonas fugiu do que ele tinha que fazer. Deus te deu uma ordem para ele, e ele ficou com medo e fugiu. E quando o navio estava lá em alto mar, o mar balançando o navio, balança, vai, afunda, não afunda, entra água, não entra. Descobriram, tem uma pessoa aqui que está fazendo com que o mar fique revoltado conosco. Vamos jogar ela ao mar.
E quem era essa pessoa que estava lá fugindo? Jonas. Porque ele teve medo do povo de Nínive. Eles não vão me ouvir, vão me matar. Pegaram Jonas e jogaram ao alto mar. Nisso veio a baleia e engoliu Jonas. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites no seio da baleia. E quando a baleia chegou próximo de uma praia, né, ela vomitou Jonas. Porque lá também não digeriu, ficou aquilo balança, balança, balança. Porque Deus quis mexer na vida de Jonas. Vai fazer o que eu te mando, porque a tua vida é minha. Então, às vezes acontecem as coisas na sua vida, que balança aí a sua estrutura, do jeito que você fica com medo e nada dá certo, porque você não está obedecendo a Deus. Tá? Vamos ficar de olho nisso aí. Vamos ficar de olho nisso, porque as palavras aqui, ó, não mentem. Passam de geração em geração. Jesus disse, vai passar gerações, gerações e gerações, mas a minha palavra vai ficar aqui. A rainha do sul, veio lá do sul a rainha, para ouvir a sabedoria de Salomão. Jesus disse, está aqui quem é maior do que Salomão. Eu sou Deus. Quer dizer, a rainha veio lá do sul para ouvir a sabedoria de Salomão. E nós estamos com Deus aqui, ó, com Jesus aqui, ó, dentro da gente. O reino do céu está próximo, está aqui, ó, dentro do seu coração. E você não ouve por quê? Por que você não ouve o seu coração? Você só quer ouvir o barulho do mundo. O mundo é barulhento. Deus não é barulhento. Deus não é barulhento. E Deus dá sinais a todo momento para você. Ele não vai dar aquele sinal magnífico que todo mundo vai ver, não. O sinal que é para você, ele vai mostrar para você. Não é para todos. Nós vimos aí, né? Jesus falando, eu te bendigo, ó Pai, semana passada, porque o Senhor fez os pequeninos conhecer aquilo que o Senhor quer e quem o Filho quer revelar, né? Então, não é todo mundo que sabe discernir os sinais, porque não são escolhidos de Deus, né? Então, vamos, ó, Jesus disse, geração má e adúltera. É a nossa geração, gente. Geração má, adúltera, corrupta, mesquinha, sem educação, não ama ninguém, não pensa no próximo. É verdade? Dói, mas fortalece. Então vamos converter, vamos mudar isso. Nós não estamos mais sabendo conversar sem brigar. Todo mundo quer ter razão. Razão de quê? Razão quem tem é Deus. Todo mundo quer julgar o outro. Todo mundo quer chamar a atenção do outro perto de qualquer um para fazer o outro passar vergonha, ser envergonhado. Ah, eu falo mesmo, eu sou assim. Não, não é assim não. Ninguém é obrigado a aceitar como você é. Não, grosso, horroroso, mal educado. Ninguém é obrigado a aceitar isso. Já viu? Ninguém nunca tem culpa. O culpado nunca é o culpado. Ele sempre coloca a culpa em alguém. Desde que Adão existe, né? Porque Deus, quando chamou Adão e falou, Adão, Adão, por que te escondes de mim? O que tu fizeste? Deus já sabia. E o que Adão respondeu? A mulher que tu me destes fez eu pecar. Gente, ninguém faz a gente pecar se a gente não quiser. Quando você não quer brigar, você não quer brigar. Ninguém vai fazer você brigar. Eu era muito brigona. Eu não tenho vergonha de falar isso aqui, não, porque Deus mudou muito a minha vida. E hoje, assim, o jeito de eu falar, né? Porque, assim, eu puxei muito meu pai e eu sou professora. Então, o jeito da gente falar, quando a gente vai argumentar alguma coisa, então é com autoridade. Então, às vezes, a gente fala da maneira que, se a pessoa estiver de longe olhando, vai pensar que nós estamos brigando. Então, eu já modifiquei muito isso na minha vida. Por quê? Porque se eu estou falando da palavra de Deus, eu tenho que modificar a minha vida primeiro, para depois eu querer ser o exemplo para alguém. Porque São Francisco diz, o exemplo do evangelho não são só as palavras escritas na Bíblia, não, é a sua vida. Porque se você vai à igreja
se você participa da igreja, se você tem as plataformas digitais, se você prega, se você fala de Jesus, verdadeiramente você vai ser um exemplo para as pessoas. Vai ser um exemplo de evangelho. E se você aqui fala uma coisa e depois você posta outras coisas, que exemplo é esse? Né? Inclusive, várias outras coisas que eu postava, hoje eu não posto mais. Porque onde entra Deus, as coisas do mundo não podem ficar no mesmo lugar que Deus, não. Deus é acima. Então vamos nos converter, vamos para o maior. Quem é o maior? É Jesus. Vamos para as palavras dele. O que ele nos diz? Ele nos disse nos manhãs com Deus passados. Eu não vim abolir lei nenhuma, nem vírgula, nem um ponto. Vocês têm que aprender a ver as leis e a obedecer. E hoje o ser humano, ele não quer obedecer lei nenhuma. O motoqueiro tem que andar com capacete, tem que andar no ponto em que o carro vai enxergá-lo, porque tem um ponto cego que o carro não enxerga. E ele faz o quê? Ele não coloca capacete, ele corta os carros pela esquerda, pela direita, por qualquer lugar, sendo que só pode cortar pela direita. Né? Se você demorar a dar passagem para eles dão um chute no seu retrovisor e vai embora. Então, olha a que ponto chegou a humanidade. Eu falo daqui, a região onde a gente mora, no Brasil. Lá fora eu não sei porque eu não vivo lá. E acha que tá certo. Né? Até um dia que encontra um mais sem paciência do que ele, joga o carro em cima e acontece a tragédia. Aí a mãe vai chorar, meu filho saiu para trabalhar e não voltou. Ah, ele era um trabalhador. Era, mas não tinha paciência, né? Então, vamos cuidar da gente, vamos ouvir a Deus. Miqueias, Deus fala para Miqueias praticar a justiça e amar. Não fica fazendo coisas do mundo, não. Obedecendo a besteiras, a rituais que não levam a nada. Pratica isso aqui, pratica a justiça e pratica o amor. Se você praticar essas duas coisas, você vai fazer todos os 10 mandamentos. Não, isso não pode, está errado, isso é injusto. Não vou fazer isso com ele. Vou amá-lo. Mesmo que ele não mereça, eu vou amar. O amor vence tudo. Jesus venceu a morte por quê? Porque ele amou até o fim. O amor vence tudo. Aí aqui estão comparando, né? Jesus compara ele com Jonas. Não será dado nenhum outro sinal. Assim como Jonas ficou 3 dias, 3 noites no ventre da baleia, assim o filho do homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. O que é o seio da terra? É no buraco aqui da cova? Não, o seio da terra é os infernos. Os 3 dias que Jesus ficou morto, ele desceu aos infernos para buscar Adão. Aquele que jogou na cara dele: eu pequei, Senhor, porque foi a mulher que tu me deste que fez eu pecar. Ele não falou: eu pequei, Senhor meu, eu pequei. Porque ninguém faz a gente pecar não, gente, tá? Ninguém faz, vamos raciocinar, vamos colocar a nossa cabeça para pensar. Ninguém tem o poder de fazer a gente pecar, não, a gente que aceita. Se você não aceitar, você não peca. Né? Tá discutindo aí na sua casa com o seu esposo? Tá discutindo, tá falando as suas misérias, tá falando os seus fracassos, tá falando o seu lado que para ele é errado, que ele não concorda. Vira as costas, deixa ele falando sozinho. Vai rezar, vai falar: Senhor, eu não quero esse veneno dentro de mim. Não quero, Senhor, me ajuda. Agora, se você ficar botando gasolina no fogo, o que vai fazer? Ó? Acabou o casamento. Pode acabar até em morte de um dos cônjuges, né? Então, você só peca se você quiser. Quando nós vamos à missa, que tem, né, Jesus, o padre entra, quando o padre beija o altar, ele vai incensar o altar, ele já não é mais padre, ele já está na persona Christi, ele já está na pessoa de Cristo, ele já é o Cristo ali. Então, ele vai incensar tudo. E nós vamos cantar, vamos fazer o sinal da cruz e vamos cantar o perdão. Vamos pedir perdão a Deus.
E na música é muito lindo, né? Na música você canta, é minha culpa, é minha tão grande, é só minha culpa. Mas depois você acusa o outro. Eu amei tanto fulano, fulano me fez pecar. Fulano me fez sair da minha mente e fazer isso. Não, ele não fez nada, você deixou. Ninguém faz nada sem a sua permissão. Você deixou, você foi fraco na sua espiritualidade, na sua fé. Eu fui fraca várias vezes. E agora eu estou me policiando. E eu penso nisso várias vezes. Às vezes eu fico pensando, já podia estar assim, mas fulano me fez eu sair do caminho, me fez eu fazer. Não, ele não fez nada, eu deixei. Eu fui me distanciando de Deus, porque eu fui trabalhando, fui ficando cansada, fui pegando um monte de coisas e colocando nas minhas costas, coisas que eu não tinha que dar conta de tudo, mas eu quis dar conta de tudo. E também como eu fiquei doente. Não foi ninguém, eu que deixei. Eu que me afastei de Deus. Então, nós temos que chegar a essa conclusão na nossa vida. Você aí que está me ouvindo, você está dizendo muito isso hoje, né? Ah, eu saí daquele emprego, mas foi por causa do fulano. Não saiu por causa de fulano não, meu querido. Você mesmo, um homem. Foi por causa de você. Você foi soberbo. Olhe bem para dentro de você. Você foi soberbo. Você se achou autossuficiente. E nós não somos nada sem Deus. Se nós nos afastarmos de Deus, nós vamos perder todos os combates que nós fizermos. E o inimigo vai rir ainda da gente. Ela se achou tão poderoso, não é nada na minha mão. Assim que ele faz. E ele senta na cadeira e fica lá rindo. Isso vai inflamando a tua raiva, vai inflamando a sua ira. É isso que ele quer. Então não fique aí falando que você perdeu o seu emprego por causa de outra pessoa, não, é por causa de você. Então sabe o que você faz? Vai confessar, faz igual eu fiz. Várias vezes eu rezava para minha cura, culpando as pessoas. Foi fulana, foi ciclana. Quando eu comecei a enxergar, não fui eu, Senhor, eu me afastei de ti. Eu peguei o meu olhar e fiquei olhando para outra direção. Eu fiquei dando mais importância a outra pessoa do que o Senhor. Me perdoa. Eu quero retornar, quero me converter de novo. E assim eu fui melhorando e hoje eu estou aqui. Eu era uma pessoa que eu não podia ir à missa sozinha, porque eu dava crises dentro da missa. Eu chego na missa, às vezes nem tomei tempo. Ontem mesmo, eu saí daqui, eu fui para a festa no sábado, saí, né, dormi tarde. Eu saí daqui, já faltava 10 minutos para chegar a hora do padre entrar na igreja. Eu não gosto de chegar depois que o padre entrou na igreja. Eu fui rápido, né, cheguei lá. Eu nem tomei remédio aqui, deixei para tomar lá. Olha só, chegou lá, não aconteceu nada. Eu estava totalmente tranquila. Porque você tem que observar quando você fala, foi minha culpa, Senhor, minha culpa, só minha culpa, me perdoa e eu também me perdoo. Acaba, corta o elo do inimigo, ele perde o poder. É assim que você tem que fazer para você ter um novo emprego melhor do que este. É você reconhecer perante a Deus. A culpa foi minha, Senhor, me afastei de você, Senhor, me perdoa, Senhor. Faz isso, depois você vai me contar, é verdade. Tá? Vai lá no meu YouTube ou no meu Facebook e me conta lá. Pode contar até no privado se você quiser, chamando mensagem lá. Olha, Roselane, você falou esse tal dia, a expiação foi dia 20 de julho, você falou pra mim e hoje eu estou com um novo emprego e eu fiz o que você falou e hoje eu estou muito bem, eu estou feliz. Amém? Amém. E os Salmos, ele vai nos dizer, né? O Salmo diz, a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Olha que salmo bonito. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação de Deus. Essa é a promessa do Senhor para nós. Mas como é que nós vamos proceder retamente se nós pecamos? Os pecados, Deus nos perdoa. Porque pecados sempre vão ter nos nossos caminhos, gente. Nós não somos divinos igual Jesus. Não. Não somos. É? Então vamos cumprir essa orientação de hoje. Vou ficar esperando
o emprego vai cair aqui do céu, vai cair aqui na minha frente. Não, vai procurar o seu emprego, desempregado. Deus vai abrir uma porta de um hospital para me internar. Vai procurar as pessoas que estão aí no seu coração, que você sabe, que tem gente que pode te ajudar, mas você não vai pedir porque você está com orgulho, você está tendo orgulhosa. Vai procurar. Deus mandou, vai procurar. Se a pessoa falar não, aí é a pessoa com Deus. Mas se Deus mandou você procurar, porque Ele vai abrir a sua porta através dessas pessoas. Não é? Então vamos fazer diferente. Vamos procurar sinais e prodígios enormes, não, porque Deus às vezes nos alerta num passarinho, numa borboleta, num vento. Vou contar uma historinha para vocês, né? Porque não pode passar sem uma historinha. Já que não teve música, hoje vai ter historinha. Eu estava assistindo uma missa, não vou falar nomes, né? Uma certa igreja. Então tem um coral muito bonito. Tem um regente do coral, tem um coral muito bonito. Eles estavam cantando na hora da comunhão. E a minha mãe vai primeiro comungar, ela volta e senta, eu saio e vou comungar. Fui comungar. Quando eu estava chegando perto do coral, né, o maestro, que tem uma voz bem poderosa, bem forte, bem bonita, parou de cantar e o coral não continuou, ficou só o toque dos instrumentos. E ele abriu os braços assim e deu um esporro assim no coral na hora do momento da Eucaristia. E quase que me imprensa ainda que ele abriu o braço, ele é grande. Aí eu saí bem pertinho assim, olhei aquilo e falei, meu Deus, como ele pode fazer isso num momento tão íntimo, que Deus está presente, Jesus está presente, como ele pode fazer isso? E fui, deixei pra lá, fui lá, ajoelhei, fiz a minha comunhão com Cristo, minha intimidade, eu expus a Ele, depois sentei e fiquei lá esperando, né? Você faz a sua intimidade com Cristo, depois você senta e Cristo faz a intimidade dele com você. Ele vai falar no seu coração sobre as maravilhas que você fez, que ele amou, que ele gostou muito. Ou então ele vai te dar uma direção. Aí quando a gente estava todo mundo quietinho, assim, introspectado, veio um ventania e balançou assim as janelas da igreja, que são vitrais, pá, 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 e as coisas dele, desse rapaz que era o maestro no coral, que estava lá naquele pedestalzinho, o vento veio assim, jogou tudo no chão, foi direto naquele negócio, até o celular foi pro chão. Aí eu só olhei assim, falei, olha aí, Deus chamando a atenção. Na minha casa não é lugar disso. Foi isso que Deus quis dizer para ele. Eu não sei se ele ouviu, mas eu vi. A minha casa não é lugar disto. Não é a hora de você fazer isso aí. Isso aí você tá fazendo para se mostrar. Na hora de quem é maior do que você. Porque foi na hora da Eucaristia. Então eu fiquei observando aquilo. Então não brinquemos com Deus, não. Deus é amoroso, Ele é maravilhoso, mas também Ele é rigoroso na retidão. Quando Ele puxa as nossas rédeas, Ele puxa com firmeza. Né? Então, vamos amar a Deus sobre todas as coisas, vamos praticar a justiça, vamos andar na retidão. Aí é difícil, gente, mas nós com Deus conseguimos. Conseguimos. As pedras e as tentações, vou contar um segredo para vocês, vão vir todo momento. E quanto mais íntimo com Deus, vão vir mais forte. Mas você faz o quê? Senhor, contigo eu consigo, sozinha eu não consigo. Né? Esse é o segredo. Então vamos ler o nosso salmo de hoje, né? Vamos bendizer a Deus, né? Vamos adorá-lo nesse começo da manhã, nessa segunda-feira. Vamos adorá-lo, vamos agradecer pelos nossos amigos, né? Você tem muitos amigos? Só tem um? Só tem dois? Mas é amigo, né? Pelo menos um você tem, que é Jesus, né? Então você não tem nenhum. Né? Os nossos amigos, aqueles amigos verdadeiros, mesmo longe, mesmo passando anos, né? Eles vão mandar uma mensagem para você hoje, ou então qualquer dia, qualquer momento chega uma mensagem dele: oi, como você tá? Lembrei de você hoje, sonhei com você. Eu tenho uma amizade de anos.
E fizeram tudo para atrapalhar essa minha amizade com essa pessoa. E quando eu me acidentei, que eu quebrei a minha perna, quando eu cheguei em casa, ela me mandou um zap e perguntou assim: bom dia, Roselane. Tá tudo bem com você? Eu tô sonhando muito com você todos os dias. Falei, não tá não, eu tive um acidente, quebrei a minha perna. Eu já tô em casa, já fiz a cirurgia. Ela, graças a Deus que você tá bem. Desde que eu comecei a sonhar com você, eu comecei a orar muito mais pra você. Olha só que coisa linda, né? Coisa linda. Ela não perguntou como eu fui, não perguntou nada. Só perguntou assim, eu senti que você estava sofrendo. Eu fui solícita com você. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Então, vamos hoje no dia do amigo, vamos mandar mensagem pro amigo, vamos sorrir. Pode sair com o amigo hoje? Pode sair com o amigo. Vamos celebrar a amizade. Hoje é dia dos amigos. Vamos celebrar a amizade. Amizade é muito boa, né? Eu teve uma outra amizade que eu achei que era minha amizade, que era uma amizade que não era. Amiga só era eu. Eu comecei, a partir desse momento, a me decepcionar mais ainda. Eu já estava ficando decepcionada. Eu tinha pelo na minha boca. E eu comecei a me decepcionar. Ela já foi diferente. Eu mandei uma mensagem para ela, dizendo, ó, eu me acidentei e eu estou em casa, eu já passei por cirurgia, estou em casa, eu não posso andar. Durante 90 dias eu não posso colocar o pé no chão. A primeira coisa que ela me perguntou, você tinha bebido? Olha só. Eu falei, fulana, eu me acidentei 9 horas da manhã. Isso é uma hora que eu já tenho que beber? Ela, tá, desculpa. Olha só a diferença. E hoje nós não somos amigas mais. Mas não fui eu que dispensei ela, não. Foi ela que me dispensou. A pior maneira possível que você possa imaginar. Isso aí é um amigo? Não é. Isso aí são os fariseus, né? Só que é os milagres. Só que as coisas boas que a pessoa faz por você. Quando a pessoa fala que não vai fazer mais, ou não tem como fazer, ou não vai fazer. Ah, deixa pra lá. Né? Mas graças a Deus não faz falta, não. Deus é maior do que tudo. Eu tenho vários amigos. Eu tenho uma amiga maravilhosa, que eu já falei o nome dela aqui, com abençoada por Deus, né? Que é uma amiga fantástica. Nós vamos sair ainda essa semana, que nós estamos de férias, pra gente agradecer a Deus, né? A nossa amizade. Nossa amizade vale ouro, né? Em Eclesiástico diz, né? Quem encontra um verdadeiro amigo encontrou um tesouro. Não deixa embora, não perca, não venda esse tesouro, guarda para você. Amém? Então vamos ler o Salmo de hoje. O Salmo de hoje é o Salmo 50. 50:49 é o Salmo de hoje. O verdadeiro culto. Vamos lá, para as instruções. Vamos louvar agora a Deus. O verdadeiro culto. Salmo de Asaf. Fala, Javé, ó Deus dos deuses. Convoca a terra do nascer ao pôr do sol. De Sião a beleza perfeita. Deus resplandece. Chega nosso Deus e não se calará. Diante dele há um fogo devorador e a seu redor tempestade furiosa. Chama do alto os céus e a terra, pois vai julgar seu povo. Congregai à minha frente meus fiéis, que fizeram aliança comigo por meio do sacrifício. Os céus anunciam sua justiça, pois é Deus que vai julgar. Ouve, meu povo, deixai-me falar, Israel. Vou testemunhar contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te censuro por teus sacrifícios. Teus holocaustos estão sempre à minha frente. Não aceito novilhos de tua casa, nem cabritos de teus rebanhos, pois são minhas todas as feras da floresta e os milhares de animais sobre os montes. Conheço todas as aves do céu, e tudo que se move nos campos me pertence. Se eu tivesse fome, não
te levaria porque o mundo, não te falaria porque o mundo é meu com o que nele existe. Amém? Amém. É aqui Deus fala a verdade. Tudo é dele. Nada é nosso. Até nós somos dele, né? Nossa alma. Nosso corpo fica aqui na terra, a terra é dele. Né? Quão maravilhoso é. Né? A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Vamos proceder retamente, porque nós veremos a salvação que vem de Deus, né? Isso é maravilhoso, é o que é importante para nós, gente. Tudo isso aqui vai passar. Eu fico olhando minha mãe já está idosa, 77 anos, e fico olhando para ela, quanta sabedoria. Os cabelos já estão ralinhos, né? A gente vê que o rostinho já tá magrinho. Amo demais a minha mãe. Eu sei que quando ela for, eu vou sentir muito no meu coração. Mas eu peço a Deus todos os dias que Ele me faça suportar o luto. Não fique com aquelas histerias, não. Porque nós vamos voltar para Ele um dia, né? Vamos. Amém? Então, um beijo no coração de vocês. Ó, curtam, compartilham, vão lá no Facebook, vão lá no YouTube. Me ajudem a evangelizar. Vocês também, junto comigo, vocês evangelizam, né? Interagindo com o vídeo, falando dos seus milagres, né? Pode falar se você não tiver vergonha. Não precisa citar nomes, não, né? Mas fale dos seus milagres. O testemunho, gente, salva muitas vidas. Vocês sabiam disso? Se vocês não sabem, é por isso que eu dou meus testemunhos todos os dias aqui. Os testemunhos salvam muitas vidas. Ontem eu estava interagindo na plataforma do TikTok, uma pessoa postou lá, o lado motivacional dela era sobre depressão. Eu fiquei conversando com ela vários minutos, ela perguntando, porque é sempre assim, as pessoas acham que isso é uma doença espiritual, que isso é frescura. Não é, gente, é uma doença realmente do nosso cérebro. Só que a nossa parte espiritual também tem que estar equilibrada, para junto com a medicação nós conseguirmos vencer, né? Então, ó, shalom, até amanhã, se Deus quiser, com manhãs com Deus.